Paz e graça. Vamos lá, vídeo de número 13 da série de Salmos 119. Nós temos aqui aprendido sobre a excelência da lei de Deus, da palavra de Deus. E temos visto o quanto será fundamental para termos uma vida estabelecida, uma vida segura, tanto nesta vida como na eternidade, se nós tão somente observarmos a lei de Deus, a palavra de Deus, as instruções de Deus para as nossas vidas. Já é sabido que a palavra de Deus é digna de toda a aceitação. O que você está esperando para aceitar ela na sua vida? O que você está esperando para aceitar, receber Cristo no seu coração? E aí você ter uma vida protegida e guardada pelo Senhor. Nós vimos que a palavra de Deus ela está firmada nas leis divinas e não terrenas. Então fica na palavra e espera na palavra. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 97 dos Salmos 119. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. O que você tem aborrecido na sua vida, no seu dia a dia? O falso ou o verdadeiro? A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, amastes, mais a tua lei e a tua palavra, e aborreceste o pecado mais do que os seus irmãos. Por isso, Deus, ele te ungiu com óleo mais excelente do que os seus irmãos. Você precisa amar a palavra, amar a lei de Deus, mas também você precisa aborrecer a iniquidade, aborrecer o pecado. Não basta você ser amante da lei, não basta você ser um apreciador das Escrituras, se você não tem um compromisso de aborrecer o pecado. Não é aborrecer o pecador, é você aborrecer o pecado, porque Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado que o pecador ele pratica. Nós precisamos fazer uma separação aqui, não é verdade? Nós amamos as pessoas, mas precisamos aborrecer as suas práticas mais. As suas práticas de prostituição, de idolatrias, de maldades, de porfias e tantos outros tipos de pecado. Mas as pessoas nós devemos amá-las, respeitá-las, cuidá-las e estender a mão sempre que necessitarem. O versículo 97, o salmista ele nos deixa uma chave aqui. Ele diz, olha, quanto amo a tua lei. E além do salmista declarar o amor dele pela lei de Deus, ele também diz, olha, é a minha meditação em todo dia. O salmista não está dizendo que tão somente a lei de Deus, ele lê, ele passa o olho, não. Ele diz que ele pega ali a lei de Deus, a palavra de Deus, e ele medita naquela palavra em todo o dia dele. Da hora que ele acorda, à hora que ele vai dormir, ele está meditando, está destrinchando aquela palavra que veio a ele desde quando ele acordou e se debruçou nas Escrituras, não é verdade? Ou recebeu algum devocional, algum versículo, e ele levou aquele versículo, aquela palavra para todo o dia dele. E ali ele meditou. Não basta você ler, você precisa meditar, você precisa pensar sobre aquela palavra, você precisa refletir sobre aquela palavra.
qualquer versículo, qualquer texto na Bíblia, se você levar para todo o seu dia, se você estender ele durante horas do seu dia, você vai ver que aquele versículo ele vai saltar de dentro de você e vai trazer ali revelações tremendas para a tua vida, para o teu dia, para a tua família. Por isso, não basta ler, você precisa meditar. Não basta você ouvir, você precisa escutar. Nesse momento aqui agora eu estou falando a palavra com você, né? Mas a minha volta e a sua volta tem muitos sons aqui nesse momento. Mas a verdade é uma só. No que eu e você estamos prestando de fato a atenção. É normal nos cultos nós vermos ali o culto acontecendo. Está o louvor sendo entoado, está ali o irmão na oportunidade, está ali, né, o pregador pregando a palavra de Deus. E nós vemos ali irmãos se distraindo. É um som que aparece lá atrás ou do lado e aí olha. É um carro que passa lá do lado de fora da igreja e aí fica olhando lá para fora. Ou seja, muitos sons estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo, mas eu estou focando em quê? É isso que vai fazer a diferença. Não adianta você dizer que ama a Deus e as coisas à sua volta estão te distraindo. E você não consegue focar nele. O salmista diz, olha, eu amo a tua lei, eu amo a tua palavra. E ela é a minha meditação todo dia. Você vai trabalhar, você vai fazer os seus deveres domésticos, você vai cuidar de filhos, você vai ao mercado, você vai à padaria, você vai fazer N coisas. Aí você precisa levar a palavra com você, meditando nela. Porque é a palavra que vai te ajudar a vencer a tentação que vem para te derrubar. E o salmista, ele sabia muito disso. Ele carregava a palavra com ele. Deus disse, olha, coloca a Torá, coloca a lei nos umbrais da sua casa, nas testeiras, ó. Querendo dizer, como disse ali a Josué, medita na minha lei todos os dias, para que então te conduzas prudentemente por onde quer que andares. Se você quer ser um homem, uma mulher de Deus prudente, você precisa carregar a palavra com você. Meditar nessa palavra em todo o seu dia, para que Deus te ajude a você permanecer nele e viver para ele. Ele disse, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele disse, olha, pelos teus mandamentos, tu me fazes mais sábio do que os meus, do que os meus inimigos. É a palavra de Deus que vai te dar maior sabedoria do que aqueles que dizem ser sábios e querem te destruir. Está vendo porque você precisa da palavra? Porque você precisa meditar nela? É para que você tenha uma sabedoria, um entendimento maior do que aqueles que querem e estão tramando contra a sua vida. Você jamais pode sair à guerra antes de estudar o seu inimigo, antes de traçar estratégias ali de combate, de defesa. O salmista, ele sabia muito bem disso. Pelos teus mandamentos, tu me fazes mais sábio do que os meus inimigos, porque eles sempre estão comigo. Os teus inimigos sempre vão estar ao seu lado. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao vosso derredor, feroz, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, os inimigos não vão nos deixar. Somos nós que temos que tornar mais fortes, temos que nos tornar mais entendidos, temos que nos tornar homens e mulheres mais espirituais e não carnais. Temos que nos tornar homens e mulheres mais maduros e não imaturos na fé, no emocional, porque os inimigos sempre vão estar ao nosso lado e sempre vão querer nos tragar. O salmista, sabendo disso, ele disse, olha, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos.
Não é porque alguém é o seu professor, não é porque alguém é o seu instrutor, não é porque alguém é o seu pastor que vai saber mais do que você. Porque uma coisa é você ter conhecimento técnico, é você ter conhecimento da letra. E outra coisa é você ter conhecimento através da obediência, através da comunhão, de uma vida casta, de uma vida santa, de uma vida separada. Não é verdade? Do que adianta muitas vezes saber muito do que nada importa? Porque a fé é simples, a fé é lógica. E muitas vezes esses professores, têm muito conhecimento teórico, mas não tem vivência prática. Mas olha o que o salmista ele diz, olha, eu medito nos teus testemunhos. Eu medito nos teus testemunhos. Eu só tomo decisões depois de meditar na tua palavra, depois de pensar bastante sobre a tua vontade revelada. E muitas vezes esses homens, esses professores, esses mestres, esses doutores da lei, eles não pensam antes de agir. Eles acham que já sabem demais. Jesus, ele tinha todo o conhecimento teórico, mas ele tinha também conhecimento de prática. A Bíblia vai dizer que a letra mata, mas o Espírito que vivifica. Os judeus, eles tinham ali o mandamento para guardar o sábado. E quando viram Jesus salvando, curando, libertando aos sábados, dizia que ele estava em pecado. Diziam que ele era anátema. Mas Deus deu o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, eles eram bons em cumprir a lei, mas não em praticar a vontade de Deus revelada. Perguntaram a Jesus se era lícito dar o dízimo. E Jesus, ele diz, olha, vocês dão dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas desprezam a mais importante, que é a misericórdia, que é o amor e a justiça. De nada adianta você devolver os seus 10% todo mês, se você não é alguém misericordioso, se você não é alguém piedoso, se você não é alguém que pratica a justiça, você vai estar anulando o seu dízimo. O dízimo vai muito além da 10ª parte. O dízimo é uma oferta ali de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, tudo que Ele te deu. Mas se você não é alguém que ama o seu próximo, que não ama o seu inimigo, se você é alguém que não demonstra misericórdia àqueles que precisam, seu dízimo não vai valer de nada. É por isso que tudo tem que estar ali, correlacionado. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa ter equilíbrio quanto à sua fé, para que não seja uma fé morta, mas sim uma fé viva. Ele diz no versículo 100, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Ele diz, olha, se eu aplicar os seus conhecimentos, Senhor, mais do que os velhos experientes, eu me tornarei mais sábios do que eles. Irmãos, vamos entender uma coisa aqui. Não são anos de caminhada que vai nos tornar mais sábios ou espirituais, mas sim a nossa obediência e submissão à palavra de Deus e à vontade de Deus. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou missionário, não é porque eu sou um evangelista, não é porque eu sou um cantor, sou um líder, que eu sou alguém mais sábio, que eu sou alguém mais prudente. Porque ultimamente o que é que nós temos visto? São esses mais experientes, de caminhada, com mais anos, mais bagagem de vida, de fé, de experiência, é que tem dado os piores escândalos sobre a terra. Então, tempo de caminhada não é resultado de estar se agradando a Deus. A Bíblia vai dizer lá em 1 Samuel 15, 22, o Senhor, Ele tem mais prazer em sacrifícios, em oferta, do que em que se obedeça. Pois é. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Porque a gente está achando que por ter anos de caminhada, por conhecer as Escrituras,
né? Ter um conhecimento vasto, ter curso de teologia, ter mestrado, ter doutorado, né? Tanta coisa. Nós somos mais prudentes do que os outros, sabemos mais do que os outros. Não. Não é assim, irmãos. A prudência, ela vem através de um coração voltado para agradar a Deus e não para satisfazer o nosso ego, o nosso orgulho próprio. O versículo de número 101 vai dizer: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Porque o salmista não deixou os juízos, os decretos, as ordens de Deus, foi porque ele observou a palavra de Deus. Foi porque ele foi ensinado pelo próprio Deus. É porque ele aprendeu do próprio Espírito Santo e não dependendo de homens. Você precisa ter liberdade para aprender diretamente de Deus através do Espírito Santo. Você não pode ficar preso a pessoas, às instituições, às igrejas. Você tem que ter a sua busca particular. Você tem que ter o seu tempo de meditação na palavra de Deus, individual, sozinho, com Deus, com o Espírito Santo. Então você precisa entender de fato essas coisas. O salmista, ele diz: olha, desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Ou seja, ele deixou de pecar, ele deixou de transgredir, porque ele observou a palavra. Não vem tentação sobre vós, senão humana. Fiel é Deus, que junto com a tentação vos dará também o escape. Porque Deus não dá nada a ninguém que não possa suportar. Pastor, é muito pesado, mas se Deus permitiu chegar até você, Ele sabe que você pode suportar. E se você não suportar, é porque você deixou de guardar a palavra. Você deixou de meditar na lei de Deus, você não aceitou o escape que Deus ele colocou diante de você. O escape de José foi sair correndo e deixar a roupa lá com a mulher de Potifar. É isso mesmo. Às vezes o escape que Deus está te dando é você chegar lá no seu patrão, colocar a sua carteira e dizer: olha, eu me demito. Mas muitas vezes você não quer sofrer o dano, você não quer sofrer o prejuízo. E aí você quer ficar até o fim dizendo: não, é porque eu sou espiritual. Não, é porque eu tenho tantos anos de fé, é porque eu sou um pastor, sou um presbítero. E está lá se expondo diariamente ao pecado, às tentações diárias. E você está lá, a cada dia se desviando da santidade e da pureza de Deus. É por isso que você precisa ficar perto da palavra e dos decretos de Deus. O salmista ele vai dizer no verso 103, olha, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces são do que o mel à minha boca. A palavra de Deus é doce. A palavra de Deus é pura, ela é agradável. Você precisa experimentá-la, você precisa degustar dessa palavra. Você precisa se debruçar nessa palavra, porque ela vai fazer toda a diferença na tua vida. O salmista aqui, ele encerra no verso 104, dizendo: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Você tem aborrecido o falso caminho? Você tem aborrecido a mentira? Você tem aborrecido o pecado? Ou você tem se tornado amante do pecado, amante da injustiça? Toma cuidado. Esses dias uma mulher confessou o seu pecado, com um pastor aí. E ela disse, perguntaram a ela numa entrevista, que se ela pudesse voltar atrás, o que ela faria de diferente. E ela disse que na fase da juventude dela, de 15 anos, ela não teria aberto mão da santidade dela, da vida casta dela. Porque ela tem certeza que foi no momento que ela, juntamente com um namorado, que não era esse pastor ainda, ela começou ali a ceder às tentações da carne, se é que você entende. Tinham todo tipo de relacionamento abrasivo, só não havia ali o dito sexo, a penetração. E o que foi que aconteceu? Ela começou a experimentar outras sensações. Que quando esse pastor, não vigiando, aconselhando ela sozinha, no celular, na sua casa, longe da sua esposa, começaram a se envolver emocionalmente. E quando ela viu, se manteve num relacionamento de 18 anos com esse pastor casado. E aí, lá na frente, ela diz: o pecado
ele é agradável. O pecado, ele é bom sim, não diga que é mal não, porque ele é bom, mas vai vir a consequência do pecado. E quando essa consequência vir, vai doer, vai ferir, vai machucar, vai destruir. Então, se tem uma coisa que eu poderia fazer lá atrás, se eu pudesse lá atrás fazer, se eu pudesse voltar lá, seria isso: não ter aberto mão da minha castidade, não ter aberto mão da minha pureza, mas porque eu comecei a ceder, comecei a abrir espaço, né, para carícias, né, e para outros tipos abrasivos de relacionamento. Eu comecei então a me enfraquecer na fé, e eu comecei a permitir que coisas maiores viessem a acontecer. Então não negocie, não ceda. Fica firme na palavra. Medita na palavra. E não abra espaço para que o pecado entre na sua vida. Corte o mal pela raiz hoje, em nome de Jesus.